sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Pegar a sua Bíblia, nós vamos trazer uma palavra aqui como se fosse um estudo nesta noite. Amém? Você presta muita atenção no que Deus vai falar com você. Você vai abrir comigo em 2 Coríntios. Amém? Você vai abrir em 2 Coríntios comigo. Aleluia. Capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10. E depois nós vamos ler um texto também, queridos e amados irmãos, em Efésios, capítulo 6, 12. 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Graças a Deus, estamos felizes na presença do Senhor. Com certeza temos algo sério, para falar com a igreja, da parte de Deus, através da sua palavra. Nós estamos começando o ano e Deus quer alertar a igreja. Deus quer despertar cada um de nós para olharmos com nossos olhares espirituais para o nosso derredor, o nosso dia a dia. Por isso que Deus quer falar, falou comigo e quer falar com a igreja nesta noite. Quem compreende que Deus está aqui porque Ele tem o de melhor para a sua vida, diga amém, através da palavra. Que bênção. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 4, está dizendo assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu ainda vou ler mais um versículo que diz: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Queria só pedir um favorzinho aos irmãos, por favor, quem puder reter um pouquinho as crianças, porque eu preciso de muita concentração para pregar o que eu vou falar hoje, tá bom? Muito obrigado. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estamos prontos para punir com toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Eu quero convidar vocês para abrirmos Efésios. Dá uma andadinha na Bíblia um pouquinho mais para frente. Você vai passar algumas folhas, porque as epístolas tem poucos versículos e está bem pertinho aí. Está bem pertinho Efésios, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, o versículo 12 aos Efésios. Está dizendo assim: pois não temos, olha a complementação do versículo 4 de Coríntios 10. Agora Efésios, capítulo 6, versículo 12, está dizendo assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Feche os seus olhos e peça a Deus agora para tomar cada mente, cada coração, ajudar o pastor aqui para trazer essa mensagem para a igreja. Amém? Quem vai orar comigo? Amém nesta hora. Nosso Deus, Paizinho maravilhoso, aqui nós estamos. Senhor, eu sei que não é fácil, eu sinto aqui um arrepio da tua presença e da responsabilidade que é ministrar uma palavra como essa. É claro que toda palavra que é pregada na tribuna da tua casa, para a tua igreja, são palavras de responsabilidades, vem do Senhor. Nada aqui pode ser falado da carne ou do homem, tem que vir do Senhor. Mas principalmente esta, que vai alertar a tua igreja contra
as astutas ciladas do diabo. Meu Deus, meu Pai, toma agora a mente, coração, este lugar, o mundo espiritual agora, pela autoridade de Cristo Jesus, que desceu ao inferno, pregou aos prisões, pregou a Satanás, pregou a todos que estavam encarcerados no segundo dia, e ressuscitou, está vivo, dominando todos os seres, o mundo espiritual. Nós te pedimos, Senhor, pela tua autoridade, toma este ambiente agora e nada venha atrapalhar a igreja de entender a tua palavra. Oramos a ti no nome de Cristo Jesus, e a igreja sente-se dizendo um amém para o Senhor, amém? Eu gostaria de convidar você que ficasse com a sua Bíblia aberta primeiro aos Coríntios, capítulo de número 10, para nós podermos estudar um pouquinho a palavra de Deus nesta noite, meditarmos na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, esta mensagem que eu gostaria de dizer a vocês, e gostaria de alertar a igreja, é que nós que estamos aqui, a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, ela está em luta. A igreja está passando por uma luta. Ninguém que está aqui assentado nesta noite, ou que vai chegar a ouvir esta mensagem pregada no CD que nós estamos gravando, não pode e não terá condições de dizer que nós não estamos passando por lutas diárias. Agora entenda uma coisa, meu irmão. A luta diária que você e eu passamos, talvez você fale assim, foi uma coincidência. Foi algo mal que aconteceu comigo, ou foi algo bom que aconteceu comigo. Entenda uma coisa, esta luta que você está inserido, é uma luta que você percebe pelos seus olhos, mas também, na maioria das vezes, para que os seus olhos vejam, ela age e tem ação no mundo invisível. É uma luta diária, mas também uma luta invisível. Por quê? Eu gostaria de ressaltar esses dois textos que nós citamos, que são textos muito importantes para nós, e dizer que essa luta diária que nós temos invisível, tem elementos, espíritos, seres que agem nessa luta. Sabe qual é o nome deles? Nos textos estão dizendo assim, são principados, potestades, dominadores. Tem hostes que estão trabalhando nesta luta. E estas hostes também são espirituais. Isso está escrito na sua Bíblia aí, no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, se você for comigo aqui para Coríntios, no capítulo de número 10, que foi o texto que nós lemos, talvez você olhe para o texto e fale assim, e aqui está dizendo na minha Bíblia, eu fui para comentários também para me ajudar a entender, que no capítulo 10 aqui, Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Por quê? Porque no meio da igreja que Paulo estava inserido como apóstolos, levantaram falsos apóstolos, acusando a autoridade apostólica de Paulo. Aí você pode perguntar, pastor, o que tem isso a ver? Tem muito a ver, irmãos. Preste atenção. A Bíblia aqui acabou de nos afirmar que nós não lutamos com armas carnais. Não é isso que está dizendo aqui? Quem entendeu o versículo 4, diga amém aí. Está dizendo que as nossas armas não são carnais. Lá já no capítulo 6, versículo 12, está falando que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então, irmãos, quem estava agindo através dos falsos apóstolos para tentar desacreditar o apostolado de Paulo? Quem foi? Foram o quê? Estes espíritos dominadores que eu acabei de citar aqui, as potestades, os principados, os dominadores, as hostes. Eles estavam agindo aonde? Vamos para o capítulo, fica com a sua Bíblia aberta em Coríntios que eu pedi vocês. Eles estavam agindo aonde? Aqui está dizendo que Paulo, ele queria que Deus desse autoridade para ele espiritual, porque a arma que ele precisava de lutar contra os falsos apóstolos, contra as pessoas que estavam desacreditando a autoridade que Jesus estava dando para ele, estava agindo através de quê, irmãos? Olha aqui que diz no versículo 5, eles estavam agindo através do raciocínio, através da mente das pessoas, através da intelectualidade. Ou seja, vou dar só um exemplo, os falsos apóstolos se levantaram em grupos para tentar desmerecer o apostolado de Paulo, com o quê? Com filosofias vãs.
com filosofias seculares, com a distorção da palavra. E quem age por trás de tudo isso, irmãos, eu acabei de dizer a vocês, são aqueles que lutam invisivelmente, os demônios, os principados, as potestades, o próprio Satanás, Lúcifer, que é o comandante de todos eles. Então eles agiam naquele grupo de falsos apóstolos para poder desmerecer o apóstolo Paulo como apóstolo. E aí o apóstolo Paulo dizia assim, olha, a nossa milícia, voltamos lá para o versículo 4, as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, elas não são carnais. O apóstolo Paulo, irmãos, está querendo nos lembrar primeiro, só para você entender, a milícia está falando de algo militar, ou seja, está falando de uma campanha de guerra. Uma campanha de guerra tem os do bem e tem os do mal. Tem as pessoas, é claro, numa campanha onde os soldados que estão fardados, que eles estão guarnecidos com munições, que eles estão com as suas armas, estão com coturno, está com boné, está todo manchado, está todo pintado, está todo preparado. Então, de um lado, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa milícia, ou seja, a nossa guerra, existem soldados que estão do nosso lado e que estão do outro lado. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa luta não é uma luta qualquer. Ela não tem soldados despreparados, preste atenção nessa palavra. Ela não tem soldados que estão entrando, como dizem assim, quando eu fui alistar no exército com 17 anos de idade como voluntário, eu não sabia como é que era exército. Mas depois que eu entrei lá e comecei a ver as dificuldades do exército, comecei a ver que era duro o negócio, que era para valer, eu queria desistir. Por quê? Porque eu não sabia como seria a dureza, como seria o preparo e o que eu iria poder enfrentar através de uma luta posterior, de uma batalha posterior. Mas aqui, amados, existem pessoas e existem seres que já estão preparados, eles já sabem o que eles vão fazer, eles já sabem quem vão atacar, eles já sabem qual é o lugar que eles vão entrar, eles já sabem qual é o tipo de permissividade que eles vão encontrar para poder atacar. Por isso que Paulo está dizendo, olha, as nossas armas da nossa batalha, do nosso combate, elas não podem ser carnais. E outra coisa, Paulo está dizendo assim, olha, os soldados estão bem fardados, bem munidos, e preste atenção para você poder entender quando ele fala de milícia aqui no texto original, estão bem e devem estar bem treinados. Ninguém entra numa batalha sem treinamento, sem estar bem preparado. E aí, irmãos, como eu disse para vocês, às 3:pouca da manhã, conversando com a minha esposa, quando ela lavava roupa, conversando sobre a igreja, sobre o reino, sobre o mundo espiritual, sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, sobre o que Satanás faz, sobre o que Deus faz, o Senhor começou, o Espírito Santo, porque quem entende a Bíblia sabe que quando os profetas começavam a receber a revelação do Espírito, o Espírito começava a incomodar, e foi uma luta comigo e com Deus, e aí o Senhor falava comigo de um jeito, eu falava, Jesus, essa palavra é muito forte, essa palavra é de muito peso, é de muita responsabilidade, e o Espírito falava, eu que estou te dando, é você que precisa transmitir para a igreja, e começa a notar, e a minha mente foi passando, foi recebendo, e aí, irmãos, diante da conversa que eu tive com a missionária Arley, e diante da Bíblia, ligando determinados textos, Deus começou a me falar o seguinte, que talvez vou dar um exemplo de N's e N's exemplos que acontecem com a nossa vida. Você encontra com alguém numa festinha, ou você encontra com alguém em qualquer lugar público, ou na igreja, depois aí quando com você conversa, e vou dar só um exemplo de N's exemplos, e aquela pessoa está com um semblante triste, e aí você pergunta, o que está acontecendo com você, por que você está triste? Ah, é porque estou cansado, é porque estou isso, estou aquilo, mas por trás daquilo, irmão, você pode perceber que na casa daquela pessoa, o diabo está agindo, os inimigos invisíveis estão agindo para proporcionar a tristeza, para proporcionar o que? A estresse, a depressão, a angústia, na verdade, o espremer desta pessoa para que ela venha estar enlutada. E aí percebe uma coisa, quando ela para pensar, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque os inimigos que estão agindo para que ela esteja naquela situação que
contornou e fez tudo, e traçou tudo e planejou tudo, ela se encontrasse triste, deprimida, oprimida pela circunstância. Este é um exemplo de tantos outros exemplos que nós podemos citar aqui nesta noite. E aí Deus falava comigo que para isso acontecer na vida das pessoas, e esta luta que nós passamos, existem inimigos invisíveis que estão batalhando contra nós, irmãos, 24 horas. Satanás é o chefe deles, Lúcifer é o chefe deles. Os demônios, que nós podemos dizer aqui no capítulo 6:12, que se dividem em grupamentos, ou seja, que se dividem em cadeias de autoridade, de domínio, de poder, estão agindo 24 horas. Agora eu gostaria de dizer a vocês e alertar a vocês: estes inimigos não se destroem com soco. Este inimigo não se destrói com pontapé, com luta de karatê, de kung fu, de luta livre. Estes inimigos não é com boxe, king box, que se destrói ele. Não é com a 765, não é com aquelas armas que estão na favela do Brasil. Estes inimigos, irmãos, se destroem com armas que são também invisíveis. São inimigos invisíveis. Eu vou citar aqui uma história fictícia de um livro que eu comecei a ler ontem e que eu fui ricamente abençoado e despertado para poder pegar essa mensagem hoje. E lá estava citando um rapaz, eu até quero citar na originalidade do nome, que é o nome do Alex, um rapaz que chamava Alex. Escuta bem. E ali, irmãos, aquele rapaz que chamava Alex, ele tinha uma vida corrida, trabalhava, tinha esposa, tinha um casal de filhos, ele corria dia a dia, trabalhava, voltava para casa, né? Tomava banho, comia, dormia, final aquele corriqueiro como nós temos. Um determinado dia, Alex voltando do seu trabalho, o carro quase para acabar a gasolina, ele para num posto. Quando ele para num posto bem bisado, bem agitado, para colocar a gasolina, o frentista vai e corre, ele vê um homem vestido de terno, com uma espada de ninja, rodando, manuseando, como se fosse lutando, e ali com algumas coisas tentando vender. Ficou encabulado com aquela visão. E aí ele, o frentista veio: você vai colocar gasolina ou não? Ele: vou colocar, põe gasolina, tal. E aí ficou encabulado de vendo aquele homem manuseando, como se fosse lutando, mas não tinha ninguém que ele estava lutando. E aquele rapaz ficou encabulado. Ele virou para o frentista quando pagou e perguntou: quem é este rapaz que está aí todo engomado, passado gel no cabelo, com um terno, manuseando uma espada ninja, como se fosse lutando com alguém, não está? Quem é ele? Ele disse: esse rapaz, ele está fazendo uma demonstração para vender aquilo que ele tem como mercadoria. Ele está demonstrando o que ele está querendo vender. Ele está expondo a sua mercadoria. Essa é a maneira que ele está expondo. E aí aquele rapaz foi para casa com aquela imagem. Irmãos, a cena mais pesada da história é que quando Alex chega em casa e abre a porta e bate o olho para a sua mesa de estar, estavam pessoas, todas bem vestidas, todas de terno, mulheres e homens, assentados, cheios de livros, calculadoras, e estavam conversando. Quando ele vira e olha para a cozinha, ele cansado daquele dia de batalha, vira e olha para a cozinha, sua mulher vestida, arrumada, cheirosa, perfumada, preparando para aquelas pessoas que estavam assentadas alguma coisa. Presta atenção, eu não vou contar em detalhes, porque depois eu dou o nome do livro, você vai poder ler o livro, para você poder ser advertido dos inimigos espirituais invisíveis, que estão ao nosso derredor e que querem tirar a nossa bênção. Irmãos, quando ele entra, ele fica encabulado, aquele pessoal conversando, negociando, e ali ele vai e passa, e aquela cabeça dele fala: quem são essas pessoas? Eu não conheço, nunca vi, o que eles estão? Aí a mente dele foi pensando: o que estão fazendo na minha casa? O que eles vieram aqui? Quem convidou? Quem deu lugar para eles? E aí, irmãos, ele pensou em N coisas, daquelas pessoas totalmente engravatadas, bonitas, parecendo pessoas, empresários e empresárias. Chegou para a esposa, beijou a esposa, acariciou a esposa, e aí ele não se contentou, falou: meu amor, quem são estas pessoas que estão na nossa casa? O que eles estão fazendo assentados na nossa mesa? A esposa virou e falou: eles estão tratando de negócios, não se lembra?
Foi você próprio que deu a liberdade deles adentrarem e reunirem na nossa casa. Aí ele pronto, aí ele ficou pirado, ficou louco. E aí ele começou a pensar com ele próprio: eu dei lugar, eu deixei eles entrar na minha casa. O que eles estão fazendo dentro da minha casa? Negociando dentro da minha casa? Não pode. E aí ele correu, falou: eu vou refrescar minha mente, vou tomar um banho. Correu e procurou o chinelo, procurou o roupão, e não encontrou o chinelo nem o roupão, porque a casa estava organizada para receber aqueles ilustres empresários, pessoas que pareciam, não é verdade, empresários. Ele voltando, porque não achou, perguntou: meu amor, onde está o meu casaco? Onde está o meu chinelo? Eu preciso tomar um banho. Falou: você não encontrou? Não. E aí ela foi e mostrou. Mas quando ele tomava banho, a mente prosseguia pensando: quem são eles? O que eles estão fazendo aqui? Eu não dei liberdade para eles. Mas, amados, eram os amigos invisíveis que estavam trabalhando dentro da casa de Alex. Sabe o que aconteceu? Resumindo tudo, quando ele voltou, já posto, ele virou para aquela mesa que estava rodeada de pessoas negociando, com calculadoras, com livros, com blocos de anotações, com laptops, com tudo ali, vestidos, totalmente, passado gel no cabelo, enfim. E então ele virou e para eles, e um deles respondeu, ele falou assim: quem são vocês? O que vocês estão fazendo na minha casa? Quem deu permissão para vocês entrarem e negociarem na minha casa? Um deles levantou-se com uma risada irônica, sarcástica, e falou assim: Alex, foi você próprio que liberou para nós entrarmos na sua casa. Você mesmo deu lugar para nós negociarmos dentro da sua casa. E assentou-se. E aí, irmãos, ele foi para lá, voltou, começou a voltar, e ele não aguentou, irou-se, ficou enraivecido, virando novamente para aquele homem que se levantou, como que se parecia ser o chefe daquela reunião. Ele diz: não fui eu, não me lembro, eu não dei permissão para vocês virem na minha casa, nem tampouco se reunir na minha casa. Levantou-se novamente aquele homem, com a risada da mesma forma, irônica, sarcástica, e disse: Alex, você é o nosso, você é a pessoa das demais, de milhões, que nós negociamos no mundo. Você é um comprador assíduo dos nossos materiais, dos nossos programas, de tudo aquilo que nós oferecemos. Você é um negociante nosso, você é o nosso chefe aqui dentro dessa casa. E nós só estamos aqui porque foi você próprio que abriu a porta da sua casa para nós adentrarmos, e você está aqui. E aí, irmãos, enquanto aquele homem, preste atenção, falava e Alex tentava, combater a ele, ele começou a lembrar de coisas passadas. Lembra, quando você vinha do trabalho, ele começou a lembrar de coisas que aconteceu com ele. Vinha do trabalho e você corria para ver o jogo de futebol, com seu coração batendo a mil. Você dizia que eu sou crente mesmo, convertido. Dizia que era crente, mas você veio. Quando alguém te fechou, você xingou, amaldiçoou. E preste atenção, aí começou aquele homem jogar na cara dele: aquela pessoa que você diz que é crente, aquela pessoa que você amaldiçoou, e a sua boca não é para abençoar. E aí começou a lembrar ele de detalhes por detalhes de dias que haviam passado na vida dele. Lembra da sua esposa, quantas vezes tentou conversar com você, você sempre chega em casa e repudia a sua esposa querer dialogar com você. E aí, tá vendo, a sua esposa começou a falar, está tentando marcar um encontro com outro homem para te trair. Lembra dos seus filhos que você não tem tempo para brincar, não tem tempo para sentar com seus filhos, não tem tempo para educar os teus filhos. O computador está educando os teus filhos. Está vendo, a sua filha está lá no chat de relacionamento, um homem de 25 anos de idade está marcando um encontro para poder tirar a virgindade da sua filha, e sou eu que tenho usado ele. E aquele homem, irmãos, começou a destransformar, ou melhor, escamas. Aquele homem parecia um empresário. Escamas começaram a brotar no seu corpo, a sua face começou a se transformar. E quando pensa que não, todos na mesa e aquele homem pareciam como se fossem monstros. O mundo espiritual estava agindo dentro da casa de Alex. E nesta noite, resumindo tudo, e aí conta no livro ainda nessa história, que ele começou a colocar todos os podres, começou a colocar tudo, e Alex não tinha nenhuma resposta para dar a ele. Por quê? Porque, diz lá no livro, ele dizia ser fiel, havia feito um pacto com Cristo, mas pelo passar dos dias e dos anos,
ele esqueceu, não é verdade, de fechar as portas, esqueceu de se dedicar ao Senhor na leitura da palavra, da oração, como um crente fiel, um crente verdadeiro. Os livros que falavam de histórias bíblicas estavam empoeirados, e aí conta lá no livro falando da história, os outros livros que estavam do lado, que eram livros de autoajuda, que eram livros filosóficos, estava como se fosse um plasma, uma gosma, porque eram os livros que ele de vez em quando puxava e via, para tentar motivar a ele para ganhar mais dinheiro, para ser uma pessoa próspera, para ser uma pessoa positivista. Mas os livros bíblicos que estavam ali, que ele havia comprado, ele nunca havia usado para ler e para edificar e para ensinar a sua família. E aquele homem que se desfigurou todo era enviado das trevas e estava negociando dentro da casa de Alex, porque ele mesmo havia dado a liberdade para aquele homem negociar. Por que que Deus me deu essa palavra, irmãos? Porque nós estamos numa luta com inimigos invisíveis a todos os dias, dentro da nossa... E ele disse mais, ele falou assim, agora eu começo naquilo que eu escrevi, que Deus foi me dando pela madrugada, nessa madrugada. Ele começou a dizer, sabe a sua televisão? Sabe a sua televisão? E ela naquela história diz, a sua televisão, eu tenho vendido tudo para você, eu tenho mostrado tudo para você, tenho ensinado, aí ele disse, aquele homem, a maior parte de vocês têm estado aqui na sala de estar. É ou não é? Ele falou, é. Aqui nessa sala de estar, através da televisão, eu tenho tomado todo o tempo de vocês. Tenho tomado o teu tempo para dedicar à tua mulher, aos teus filhos, ao teu descanso. E vocês têm comprado tudo aquilo que eu tenho vendido através da televisão. E aí foi falando. E aí eu encerro por aqui, irmãos. E depois eu vou dar o nome do livro para vocês também lerem e verem que diariamente, se nós não tamparmos as nossas brechas, estamos negociando com inimigos invisíveis. E eles estão agindo dentro de lares. Eles estão destruindo vidas, casamentos, famílias. Eles estão e vão destruir muitos lares cristãos. Não é porque o pastor Sandro quer, é porque as pessoas não estão se despertando para estes inimigos invisíveis. E aí Deus foi me falando, diante deste texto aqui, irmãos, o que estes inimigos invisíveis usam. Escute bem. Sabe o que eles usam, irmãos? Eles querem fazer com que os homens, eles sejam dominados pelos poderes que eles têm, ou seja, por aquilo que eles têm para oferecer. Se estas pessoas que olham para eles como inimigos e não veem inimigos, oferecem as suas ofertas, os seus poderes enlaçam essas pessoas, aí essas pessoas compram o que eles têm para vender. Segunda coisa, irmãos, o que eles usam, eles fazem com que os homens sejam concupiscentes. O que quer dizer essa palavra aí? Deus foi me dando essa mensagem de madrugada. Deus foi me dando, falou assim, olha, os inimigos invisíveis fazem das pessoas concupiscentes. Eu falei, Senhor, o que é concupiscência? Fui para o dicionário e está dizendo lá, cobiçar, desejar ardentemente. É a mesma coisa, irmão, quando você fica eufórico, eu quero comprar, eu quero aquilo. E você luta até mesmo desfavorecendo tudo ao seu derredor para você adquirir. Isso se chama cobiça. O coração ardido e desejoso para poder, alcançar aquela coisa. E vem da palavra concupiscente, vem da palavra concupiscência. Sabe o que significa concupiscência? Escuta bem. Desejo imoderado de satisfazer a sensualidade, ou seja, de apetite sexual, vai tocar no nosso corpo. Quando estes inimigos invisíveis, preste atenção, eles agem para nos fazer concupiscentes, eles agem no nosso corpo, irmão. É este corpo que é marcado pelo pecado, que começa a ter desejo, não é só sexual, mas diz a Bíblia, se você analisar a Bíblia, o povo de Israel, espiritualmente falando, adulterou contra Deus, ou seja, ele age na carne, para que a sua carne deseje, o que é contrário ao Espírito. E aí, o que significa ser uma pessoa concupiscente? Ou seja, se você for para a palavra, 1 de João, abra lá comigo agora para vocês poderem estudar comigo a Bíblia. 1 de João 2, versículo 15 a 17, é o que os inimigos invisíveis fazem de cada um, quem quer cair nos seus engodos, ser pessoas concupiscentes.
ou com concupiscência, com desejo imoderado de satisfazer a sua carne ardentemente, cobiçar ardentemente através da sua carne. Lá está dizendo assim a palavra de Deus. Abra a Bíblia comigo, nós estamos estudando para nós aprendermos a palavra de Deus. Olha lá, 1 de João 2, versículo 15 ao versículo de número 17, está dizendo assim a palavra de Deus. 1 de João, capítulo de número 2, versículo 15 a 17, diz assim, olha, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Escuta bem, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o que há no mundo agora? Olha aí, olha, o que o inimigo usa para poder, os inimigos invisíveis usam para poder nos dominar com seus poderes, para poder nos enlaçar com as suas ofertas. Olha aí, mas tudo que há no mundo, a concupiscência de quê? Da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o diabo usa essas três coisas. Concupiscência de quê? Tem a ver com a sensualidade, com a sexualidade. Usa a carne, para a carne desejar tudo. Desejar, não é, sexo, desejar as coisas apetitosas, desejar uma comida caríssima para poder comer. Ele usa da concupiscência da carne. Segunda coisa, concupiscência dos olhos, não é? Ai, eu quero aquela BMW, eu tenho que comprar aquela BMW, eu vou começar a roubar, porque eu quero comprar aquela BMW, não é? Eu vou comprar aquela casa, $200 mil, eu vou comprar aquela casa. Concupiscência dos olhos, irmão. Seus olhos estão vendo o que o inimigo está tentando te vender, ele é invisível, ele está agindo para tentar te vender, te ganhar pelos olhos. E o quê? Soberba da vida, né? Ah, eu quero o lugar do meu patrão. Só é um exemplo de tantos outros. Eu quero o lugar, olha que coisa linda, né? Aquele supervisor, olha que camisa linda, maravilhosa, escrito supervisor. Eu quero é o lugar dele, eu quero é sentar na cadeira dele, eu quero usar o telefone dele, porque é o chefe que vai me ligar. Isso é a soberba da vida, irmãos. O inimigo vai usar dessas concupiscências, dessas cobiças, para poder nos fazer, né, ser dominados pelos poderes dele. Onde eles querem tocar? Aonde que o inimigo vai tocar, esses inimigos invisíveis? Vai escutando aí. Eles tocam no raciocínio, tocam na intelectualidade, tocam nos sentimentos, na nossa carne, para fazer agir a desordem. Ou seja, se ele toca na carne, daqui a pouco a nossa carne vai entrar em desordem. Então ele toca no raciocínio, na inteligência, nos sentimentos e na nossa carne, para nós podermos agir de uma maneira desordenada, não de uma maneira ordenada, uma maneira certa, uma maneira direita, uma maneira comportada, não, desordenada, não tem ordem para nada, não tem ordem, um exemplo, para comer, não tem ordem para vestir, não tem ordem para comportar com as pessoas, não tem ordem para se portar de uma maneira desordenada. Escuta bem, ele usa o que o mundo tem. Olha aqui que a Bíblia diz em 1 de João 5,19, está bem aí na frente de 1 de João 5,19, está dizendo assim, ó, escuta, 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus, ou seja, aquele que não ama o mundo, somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui a palavra mundo está falando de cosmos, do mundo que nós vivemos. Então aqui está dizendo o seguinte, aprenda isso. Se não é de Deus, querendo ou não, irmãos, é a realidade bíblica. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas nós estamos querendo mostrar a verdade. Escuta, aqui está dizendo o seguinte, olha, sabemos que nós somos de Deus. É os dois lados. Quem é de Deus não é do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. Quem concorda comigo, diga amém aí. Amém? Mas está dizendo, olha, quem é do mundo, do cosmos, quem é do mundo, o mundo já está tendo uma ação do maligno, o mundo jaz no maligno. E aí então, se o mundo é do maligno, é dos nossos inimigos invisíveis, o que ele vai usar hoje em dia, irmão? Será que ele vai usar um pedacinho de pau para poder te tentar? Será que ele vai usar lá um carro de boi para te tentar, para você falar, eu quero o carro de boi, né? Eu quero aquele peixe que está lá dentro da água. Não, irmão, ele vai usar de coisas modernas.
Ele vai usar. O que nós temos hoje? Que evoluiu, como diz Daniel, que nos últimos dias a ciência evoluiria. É sinal do último dia. O que o inimigo vai usar? A tecnologia. Deus está me falando tudo isso na madrugada, para tocar o quê? Como um canal na nossa vida. A tecnologia está aí. Vamos falar da primeira tecnologia. Tudo isso que eu vou ler para vocês aqui, foi Deus que foi me falando. Primeira tecnologia que Ele vai usar como canal, a televisão. Escuta bem, a televisão você quer comprar. Você vai ver lá vontade de vender, de possuir, de desfazer, de ser uma pessoa rude. Lá você vai aprender a ser infiel, ganancioso de riquezas, aprender a ser esperto, adquirir dinheiro. De qual maneira? Vendendo drogas, roubando carros, objetos de valor, possuir uma mulher ou um homem com corpos perfeitos. Lá na televisão ensina isso, não é? Ensina a vestir e a comportar diferentemente das demais ao seu redor. Ou seja, ser bíblico, ser cristão é careta. Não vale ser cristão mais. É coisa do passado. Nós temos que ser diferente de todo mundo. É isso que a televisão ensina. Ser diferente, né? Pintar o cabelo de 1000 cores, ser diferente. Andar preto, ser doidão, falar como doidão. Isso é bom, não é? Mas a tecnologia que ensina são os inimigos que estão vendendo através da televisão. Vai escutando aí. Deixa Deus falar com você. Olha aí. O que Deus foi falando comigo na madrugada, eu fui escrevendo. A folha está lá em casa de rascunho. Aleluia. Não tirei de livro nenhum isso aqui. Olha aí. Ter várias mulheres ou homens ao mesmo tempo, né? Outra coisa, sempre levar vantagem como sentido de sabedoria. Ah, eu sou sábio, levei vantagem, eu sou bonzão, não é? Outra coisa, esperteza, relacionar-se com pessoas do mesmo sexo e constituir uma família, casar homem com homem, e aí querer adotar uma criança e falar, somos uma família. Isso o inimigo vende através da televisão. Mas, no sentido de ser diferente, moderno, não é? Aonde tem isso, irmão? Vai escutando. Isso tem nos seriados, nas novelas. Aonde tem isso? Programas de competição, né? Brasil, olha aquele negócio, Bebê Brasil, é nisso aí, né? Nas entrevistas, etc, etc e etc. A televisão está vendendo tudo isso, né? Outro meio de comunicação que se assemelha à televisão, a internet. Eu me lembro quando meu irmão tinha um computador 386, nem existe isso mais. 386, primeiro computador, você aprendia Lotus 123, MS2, aqueles programas, né, bem rústicos, mas naquela época era, quando começou a internet. E a pessoa clicava assim, não aparecia pop-up de site pornográfico, não aparecia essas coisas porque era proibido por lei. Hoje em dia, você entra num site lá, tentando ver uma entrevista, alguma coisa, daqui a pouco já tem um pop-up de uma mulher com o peito de fora, uma mulher desnuda. E aí, irmão, se você comprar aquilo ali, o diabo te toma pela internet, pela televisão e suga a sua vida e te mata. E acaba com você, acaba com a sua família, acaba com a sua espiritualidade, ele te destrói. Segundo meio da tecnologia como um canal que o diabo usa neste mundo. Escuta bem, o rádio, a mensagem falada. Talvez pessoas acham, mas é só falado. Mas a mensagem falada, irmão, a Bíblia fala, há poder nas palavras. Palavra tem poder, querido. Liga o rádio lá. Vou dar só um exemplo. Nessas entrevistas aí, nas rádios americanas, onde eles ficam metendo pau no governador, no presidente, em tudo. Se você for uma pessoa fraca que comprar o que esses inimigos invisíveis vendem para você, você vai escutar aquilo lá e vai deixar entrar no seu coração e vai ser um rebelde como aquelas pessoas que falam mal do governo e de tudo, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, as palavras a poder. Sua tonalidade de voz das pessoas que usam rádio pode influenciar as emoções com falsidades, com enganos disfarçados, pode levar as pessoas a fazerem tanto o bem como também o mal, e se levantarem contra tudo que é correto, que é justo. Irmão, o rádio tem um poder de influenciar tremendo. Imagina, se você é uma pessoa de persuasão, você pode ganhar muitos adeptos através do rádio. Terceira coisa, poder da música. Irmão, a música é coisa séria. A melodia em junção com os acordes musicais toca as emoções sensitivas do homem. Como é bom escutar uma música, não é verdade? Eu me lembro quando eu não estava na igreja, eu ligava na madrugada aquela música lenta internacional e ali eu voava nas emoções. A música, com a melodia,
com os acordes, bem tocada, bem ajustada, toca nas emoções das pessoas, muda as pessoas, amados. Quantas pessoas, dá só exemplo, que passaram drogados mesmo, são inúmeros testemunhos. Aquele Paquito Xande, quem lembra do Xande aqui? Aquele Paquito que está lá na África, no Níger, que era um Paquito enjoado, que toca, né? Ele era enjoado, conhecia a música, Paquito desse Paquito da Xuxa. Quando ele passou na frente de uma igreja, a igreja estava lá tocando, mas estava tudo desafinado. Escuta bem, mas é uma melodia, é a música. Sabe o que aconteceu? Ele foi atraído pela desarmonização da música, e ele entrou e falou, eu vou vir aqui para me tentar ajudar. Quando ele entrou, era uma igreja evangélica, e ali ele aceitou Jesus como Senhor, como Salvador, através da música, aleluia. Preste atenção, existe na música secular, escuta bem, na música que não é cristã, as chamadas mensagens subliminares. Sabe o que é mensagem subliminar? Vai para a internet para você poder descobrir. Mensagem subliminar, o próprio nome está dizendo, que ela entra no subconsciente. Você escuta a música, amado, e aí você não dá nada pela música, né? Você não dá nada pela música. E aí daqui a pouco você lembra da música lá na frente, sabe por quê? Porque ela ficou no seu subconsciente. E aquela música, olha, escuta a música aí, AC/DC, desses cantores aí de rock pesado, que são músicas seculares, satânicas, diabólicas. Estas músicas induzem pessoas. Tem uma música do AC/DC, se não me engano, que está dizendo, suicide-se, suicide-se, suicide-se. Eu tinha uma fita que falava sobre isso, sobre as mensagens subliminares, me roubaram minha fita lá no Paraná, quando eu estudava. Eu queria ter, porque eu ia transformar em CD, dá para todo mundo para entender que as músicas que não são cristãs evangélicas, vêm do diabo mesmo, para tentar tirar. E lá a pessoa falando disso, que naquela época, quando a pessoa escutava, suicide-se, suicide, suicide, ela pulou, se não me engano, do 7º ou 8º andar, e morreu, porque ela escutou a música, gravou, ficou no subconsciente e matou, se matou, suicidando, né? Morrendo. Tá vendo, queridos e amados irmãos? O que a música pode fazer através de quê? Através das mensagens subliminares, ou seja, elas tocam o subconsciente e fazem as pessoas gerar ação. Como é bom, igual eu estava vendo ontem, né? Oh meu Deus, falei, Jesus, o que é que eles estão inventando? Um camarada lá da Bahia que canta um tal de música de reboleixo, já está com a música agora fazendo o seguinte, irmão, a música agora que ele mexe com a mão assim, eu falei, Jesus, que pouca vergonha que o diabo está vendendo, a gente tem discernimento das coisas, né? A música nova agora, eu nem sei como é que é. Ele mexe com a mão e fala assim, que é todo o corpo, né? Quer dizer, o corpo causando sensualidade. Agora, a música é através do corpo, ou seja, você tem que vender o corpo, você tem que mostrar o corpo. E isso o diabo usa através do poder da música. Para nós terminarmos, a última coisa que o diabo usa na tecnologia como canal, sabe o que é? Os jornais e os magazines, as revistas, né? Poder da palavra escrita, da fotografia. Já imaginou, né? Quando eles fotografam uma star lá de Hollywood, a mulher hoje está bonita, né? Toda cheia de músculo, fez não sei quantas plásticas de operação. Amanhã, porque a mulher se descuidou um pouquinho, está levando a vida do jeito que ela quer. Os paparazzi vão lá e tiram uma foto, põem lá no magazine da mulher com celulite aqui e ali, e aí as pessoas falando mal, tentando usar daqueles leitores que estão lendo para poder também falar mal, para poder também denegrir. Irmãos, os inimigos invisíveis estão induzindo a pessoas a quererem fama, sucesso das outras, que nunca vão ter, sabia disso? Tem pessoa que fica sonhando quando lê lá, um cantor de rap ganhou milhões no ano de 2011, e aí ele põe o diabo, os inimigos invisíveis, quando vende para ele através do magazine, da fotografia daquela pessoa que está com um colar desse tamanho, pesando o pescoço, aquela pessoa fala assim, eu quero ser igual a ele. Por quê? Porque o inimigo vendeu através do magazine a mensagem, e ele comprou a mensagem, ele recebeu a mensagem. Então, irmãos, outra coisa, os magazines e jornais levam as pessoas a quererem e nunca terem a quererem a fama, mas nunca terem a fama e o sucesso. É isso que acontece. Mas preste atenção numa coisa, a luta é mais séria do que você e eu imaginamos. Sabe por que a luta é mais séria do que você e eu imaginamos? Porque esta luta dos inimigos invisíveis e nós,
eles querem mexer com o nosso comportamento moral. Sabia disso? Quando ele olha um crente que aceita Jesus, e agora o crente chorando, ele fala assim: eu quero mudar, eu quero deixar a velha vida. Aí o diabo, os inimigos invisíveis, né, que são os protestados, os principados, eles falam: eu vou mexer com a sua moral mesmo, porque não adianta, é o seu comportamento que vai mostrar quem você é. Se você mudar para a luz, mudar para Jesus, mudar o seu comportamento, mudar o seu jeito, você nunca vai poder comprar o que eu tenho para vender. Mas se eu te oferecer e você comprar, você vai mudar o seu comportamento moral, porque a moral nossa aqui tem a ver, irmãos. É a nossa moral que fala quem nós somos. Se nós somos pessoas respeitadas por causa da nossa moral, o que acontece? Ninguém pode nos acusar. Ninguém pode falar que nós estamos devendo nada a ninguém. Quem concorda comigo, diga amém. Amém? E é isso que Deus faz quando Jesus entra na nossa vida e tira todo o lixo que os inimigos invisíveis introduzem em nós. Ele muda o nosso comportamento, maneira de agir, de pensar, de falar, de lidar com as pessoas. Por quê? Porque Deus começa a colocar amor no nosso coração, fé, né? Solidariedade, fraternidade, companheirismo, paciência, entendimento com as pessoas, né? Compaixão. Isso são os comportamentos, isso é o comportamento moral que Deus traz para nós, porque Ele tira todo o lixo. Mas o inimigo não. Se ele mexer, a luta é mais séria, por isso que eu estou dizendo, se ele mexer, introduzir em nós coisas que mudam o nosso comportamento, aí, irmãos, nós não vamos poder falar que somos cristãos, como eu disse aqui a ilustração, porque ele mexeu com o nosso comportamento. Agora, preste atenção, estamos quase acabando o nosso sermão, mas preste atenção. Qual é a iniciativa para eu e você vencermos esses nossos inimigos? São coisas básicas que os crentes têm desaprendido, têm esquecido, têm deixado empoeirado nas estantes da sua vida, dentro deles próprios, têm esquecido de viver isso. Por quê? Volto a dizer, porque a televisão, a internet, o rádio, o magazine, o jornal, os meios de comunicação, que a tecnologia tem sido um canal para deseducar as pessoas daquilo que elas aprendem relacionadas aos princípios que Deus quer que nós vivamos para poder vencer. Volto a repetir, Coríntios 10 e também Efésios capítulo 6, está dizendo: a minha luta não é carnal, mas a minha arma é uma arma também que não é carnal, é espiritual. Qual é a iniciativa que a igreja tem que ter para vencer os inimigos? Primeiro, escuta bem, oração. Repita comigo: a minha arma é a oração. Irmão, preste atenção. Oração, mas oração, aprenda uma coisa, tem que ter tempo. Oração tem que ter tempo. Jesus abençoa a minha vida, abençoa meu dia. Jesus abençoa, eu vou levantar agora, abençoa. Amém. Que oração é essa? Aí você vai dormir: estou cansado, Jesus, obrigado pelo dia. Jesus, obrigado. Jesus, pelo livramento, amém. Ou nem fala um amém, né? Já está dormindo. Oração. Para você exercitar a oração, escuta bem. Para você ter iniciativa para vencer o inimigo, tem que ter oração. Mas oração tem que ter tempo. Tempo para falar com Deus. Tempo para que Deus fale com você. E hoje em dia, preste atenção, sabe qual é a troca hoje? De nós gastarmos nosso tempo com o quê? Com os meios de comunicação. Veja se não é isso mesmo, irmão. Veja se não é isso. Eu não sou mais santo aqui da igreja, presta atenção. Mas depois que eu li o livro e Deus me deu essa mensagem, a minha televisão vai ser cortada 80% na minha casa. A minha internet vai ser cortada 80% na minha casa. As coisas que vão entrar na minha casa vão ser cortadas. Eu não quero os meus inimigos agindo dentro da minha casa e na minha vida, e no meu ministério, e na minha igreja. Não quero. Decidi. E quando nós decidimos, irmãos, acabou. Ninguém pode fazer isso contra você, porque Deus vai te dar força, vai te dar poder, vai te dar unção e vai te dar vitória. Quem crê nisso, diga amém. A tecnologia está matando o povo de Deus. Escuta bem mais. Oração tem que ter tempo para falar com Deus, para que Ele fale com você. Se você não der tempo, escuta bem que eu dei um exemplo aqui. O homem não tinha tempo para falar com a mulher, não tinha tempo para falar com o filho. Quem estava educando os filhos e a mulher? Quem que estava usando dos meios para acabar com o casamento dele? A tecnologia. Tudo estava acabando. Por quê? Porque ele não tinha tempo para se dedicar a Deus e à família. Irmãos,
A troca, gastamos o nosso tempo com os meios de comunicação para nos informarmos dos acontecimentos mundiais. Você quer ver, tá chuva lá no Brasil, você quer ficar seguindo o capítulo, amanhã eu vou ver quantos mortos estão morrendo no Brasil, amanhã eu vou ver o que está acontecendo lá em Anápolis. Amanhã eu vou ver o que está acontecendo em Brasília. Olha, é o capítulo, irmão. O diabo está vendendo o capítulo e muito bem vendido para as pessoas. O que ele usa? Televisão, internet, tudo. Os meios de comunicação. Escuta mais. Segunda coisa, que nós podemos ter iniciativa para vencer o diabo. Oração. Segunda, jejum. Repita comigo, jejum. E aí, escuta bem, jejum. O que é jejum? É vencer as nossas vontades e desejos da carne, fortalecer no poder do Senhor. E aí nós falamos o seguinte, sabe qual é a nossa fraqueza, irmão? Nós somos tão fracos. Eu não consigo ficar sem comer. Pastor, quando eu vou jejuar me dá dor de cabeça, pastor. Tem que tomar remédio. Vai escutando mais. Pastor, eu falho, as falhas, não consigo abster do alimento. Eu não consigo ficar sem tomar café, eu trabalho duro. Jesus não mudou, irmão. Na época do Antigo Testamento do Novo, também era duro o trabalho, pior do que hoje em dia. Não tinha escrugão, não tinha, um cinto para carregar nada, não tinha um carro para te levar, era jeguinho mesmo, não é verdade? Não tinha uma motosserra para cortar nada, era pior, era machado, irmão. O negócio era pior. Não tinha escada, aquelas escadas que para subir é tudo mais difícil, mas o povo jejuava. O povo colocava na mente, igual diz lá, lê o livro de Jonas. Quando Deus usou Jonas, fala, Deus vai acabar com Nínive. Nínive matava todo mundo, era sanguinária. E aí o rei entendeu, olha, nós precisamos de nos arrepender diante de Deus, com oração, com jejum, para Deus mudar o nosso quadro, porque Deus vai acabar com Nínive. Deus vai acabar. O rei que nem era crente, escuta bem, o rei que nem era crente creu no poder da oração e do jejum. Colocou os animais para ficar sem comer. Animal para ficar sem comer? Pode, tem que ficar também. Se faz parte da casa, vai ficar sem comer também. O animal tem que ficar sem comer. As crianças, pastor, o meu filho tem que comer. Põe de jejum também, porque está lá na Bíblia. Põe de jejum também. Pastor, meu filho tem 10 anos de idade, não vai conseguir ficar sem comer. Põe ele de jejum também, para pagar o preço, para Jesus abençoar e o diabo correr da sua casa. Amém, irmãos? E aí, irmão, presta atenção. Vocês estão rindo, mas o negócio é sério, viu? Estão rindo, mas o negócio é sério. O rei colocou os animais, as crianças. Depois vocês leem lá o livro de Jonas. Os maiorais, as mulheres, todo mundo. E até ele, o rei, caiu no jejum. O que aconteceu? Deus se compadeceu. Deus perdoou a Nínive e Nínive foi salva do juízo divino. O diabo traçou os inimigos. Agora eu uso o contexto que nós estamos pregando. O inimigo invisível tentou fazer com que Deus destruísse por causa do grande projeto que Deus tinha com Nínive e por causa do desejo do diabo que era continuar usando de uma maneira sanguinária a Nínive, mas Deus olhou e viu que eles jejuaram e oraram e deu perdão para todos eles. Quem pode dizer glória a Deus nessa noite? Amém? O jejum, irmão. Mas aí nós falamos assim, pastor, não consigo me abster do alimento. Pastor, é bom demais o pãozinho da padaria brasileira. Olha aí. Pastor, eu tenho fraqueza quando jejuo. Fico todo zonzo, pastor, quando eu jejuo. Pastor, eu sinto fome. Pastor, eu tenho dor de cabeça. Mas outra coisa, vamos prosseguindo aqui, irmão. Terceira coisa, oração, jejum. Terceira, para nós podermos vencer os inimigos, ler a Bíblia. Não é fácil ler a Bíblia. Oh, meu Deus, como é difícil. Mas com o Senhor, vamos ler a Bíblia. Quem crê, diga amém. Porque quando você lê, escuta bem que Deus, isso aqui tudo Deus foi me dando nessa madrugada. 3:30 da manhã Deus foi me dando. E aí ele falou, vou dormir. Eu falei, eu não vou dormir não, vou escrever, senão Deus vai me cobrar se eu não escrever. E aí Deus falava comigo, ler a Bíblia é ter o conhecimento do Senhor, das estratégias do inimigo. Se você conhecer isso aqui, irmão, você vai ver o que esses inimigos aprontam contra você e você vai vencer ele. Conhecer as estratégias do inimigo, buscarmos a sabedoria para vencer nossos problemas, educarmos os nossos filhos. Está aqui, ó, precisa de pegar livro de filósofo, de ninguém. Está aqui para você educar o seu filho. Lê a Bíblia.
que você vai aprender a educar o seu filho. Está aqui, educarmos nossos filhos, vivermos uma vida separada do mundo e junta de Deus, fazer-nos pensar nas coisas duráveis que vêm da parte de Deus, que vêm de cima. Agora o lado negativo, que muitas pessoas falam: estou cansado, não consigo ler a Bíblia. Estou cansado, né? Dia tão difícil de trabalho, estou estressado, cansado, né? Olha, eu tenho tanto a fazer doméstico, olha, tem que lavar roupa, oh meu Deus, tem que arrumar, tem que passar veco aqui dentro dessa casa. Meu marido, pastor Sandro, meu amado, me ajuda a limpar a casa. Afazeres domésticos atrapalham a leitura da Bíblia. Olha aí, e outra coisa, trocar os livros de Deus, a Bíblia, por livros de motivação, né? Motivacionais e de sucesso financeiro. Sabia que tem gente, irmão? Tem crente aí que não lê nenhum capítulo da Bíblia por dia, mas o livro que fala da riqueza daquele administrador famoso lá do Brasil, ele lê o livro numa sentada, porque ele quer aprender a ser rico. Olha o tamanho do olho dele, ó. Oh meu Deus, eu quero é ser rico. Eu vou passar o Gilberto, eu vou ter 10 companhias de limpeza. O diabo está vendendo para você, sabia? Mas a Bíblia, ele está deixando de adquirir a riqueza que vem do céu. Amém, amados? É isso aí. Investir nos investimentos para destruir as coisas que o diabo tem destruído. Quais são elas? Para vencer o inimigo? Oração. Repita comigo, oração. Jejum. Terceiro, o que é? Leitura da palavra. Aleluia. E as coisas negativas eu já falei aqui para vocês aprenderem. Amém? Aleluia. Decida mudar as suas ações. E aí Deus me revelou, falou: pastor, da onde que o senhor tirou isso? Eu não tirei nada, Deus que me deu de madrugada. E aí Deus falou comigo: meu filho, você conhece a terceira lei da física de Newton? Falei: que é isso, meu Deus? Eu me lembro que eu estudei isso há 15 anos atrás. Aí Deus falou comigo: a terceira lei da ciência de Newton. Olha que ilustração tremenda que Deus me deu. Decida mudar as suas ações, meu irmão, para que Satanás não venda e você compra tudo que ele está tentando fazer para te destruir, porque os inimigos são invisíveis. Terceira lei de Newton, a lei do corpo e do espaço. Sabe o que diz na terceira lei de Newton? Porque nós temos que mudar as nossas ações. Terceira lei de Newton está dizendo assim: toda ação provoca uma reação de igual intensidade, mesma direção e sentido contrário. E aí, Deus havia me dito antes que os nossos inimigos, eles agem invisivelmente. Escuta bem, o invisível, que é o diabo. O diabo não vai aparecer para você igual o pastor Sandro assim, né? Que você fica com medo. Só brincando, né? O medo das pessoas, do patrão e tal. O diabo não vai aparecer assim, mas ele é invisível. Ele vai aparecer invisivelmente. E no invisível, irmão, no mundo invisível, que são as regiões celestiais, o diabo age no mundo material. No mundo material. No mundo material. E aí Deus, olha que coisa tremenda que é o nosso Deus. Deu para o seu pastor, para nós entendermos que é a terceira lei da física de Newton. Toda ação tem uma reação. O mundo invisível você não vê, mas ele age no mundo material para gerar uma ação. Irmão, se nós entendemos o que Newton quis passar, que toda ação tem uma reação, nós vamos começar também a agir no mundo invisível, para que reacione de uma maneira diferente no nosso mundo material. Se nós não podemos entrar corporalmente no mundo invisível, o que Deus nos dá para nós podermos entrar? Vamos com oração para o mundo invisível. Vamos com jejum para o mundo invisível. Vamos com o poder da palavra para o mundo invisível. Porque lá vai gerar uma ação neste mundo. E aí o que vai acontecer? O diabo vai perder os teus filhos para Jesus. O diabo vai perder as bênçãos que são tuas e vai colocar na tua mão. E Deus vai ser glorificado neste mundo físico na tua vida. Quem quer levanta a mão e dá glória a Deus essa noite. Decida mudar as suas ações. Se você agir neste mundo com as ações no mundo espiritual, vai haver uma reação aqui tremenda neste mundo, tremenda dentro da sua casa. Eu quero dar um conselho para você terminando a minha mensagem. Olha o exemplo de Daniel. Eu não tenho tempo, irmão, mas eu queria ler o texto e explicar e ensinar para a igreja. Daniel 10.
tinha lá um rei da Pérsia, ou melhor, o príncipe. O rei era Ciro, presta atenção. E lá na frente do texto fala do príncipe da Pérsia. Não existe príncipe da Pérsia, porque já tem o rei. Escuta, lá está falando do príncipe como o diabo, são principados. Quando Daniel, que viu a aflição do povo, e ele não podia resolver como homem, escuta bem isso, não podia resolver, ele era profeta, mas não tinha como resolver mais. Da onde ele foi, parou. Tudo ficou estagnado, tudo ficou travado. Daniel pensou, só existe um meio de eu ver este príncipe da Pérsia, porque aqui Ciro agiu, mas não consegue agir mais. Era um rei mundano. Ciro não consegue agir mais. O que eu tenho que fazer agora? Deus deu estratégia para ele, porque ele estava ligado com Deus. Deus deu estratégia. Eu tenho inimigos espirituais, e é o mundo espiritual que tem que agir no mundo material. Daniel propôs fazer 21 dias de jejum e oração para destruir o príncipe da Pérsia, Satanás, que estava agindo, bloqueando a bênção. Ele começou a orar, e lá diz que depois apareceu um homem para ele, que era um anjo do Senhor, e falou: Daniel, olha, o Senhor tem escutado as tuas orações, tem visto o que você tem feito no mundo espiritual, Daniel, orando, jejuando. E Daniel, entenda uma coisa, desde o dia que você propôs no seu coração ser fiel a Deus, pagar o teu preço no mundo espiritual com jejum e oração, foram ouvidas as tuas orações e recebido o teu jejum. Desde o primeiro dia, a tua vitória já está na mão de Deus e está na tua mão. Quem crê nisso dá glória, porque está no texto da palavra. Aleluia. Toda ação no mundo invisível vai gerar uma reação no mundo material. Segundo exemplo, o exemplo da cura de um epiléptico. Tentaram orar pelo epiléptico, está em Mateus 17, 14 a 21. Tentaram orar os discípulos. Oraram, não aconteceu nada. Voltaram correndo para Jesus com o epiléptico. Mestre, aqui está o homem epiléptico, e ele estava dominado por potestades demoníacas. Mundo espiritual agindo na vida de um jovem. E ele estava tendo convulsões de epilepsia. Escuta bem essa passagem. E aí, mestre, nós não conseguimos. Jesus disse assim: vocês são uma geração incrédula. Geração que não compreende as coisas espirituais. Vocês estão sem fé. Jesus falou: olha, está sem fé para expulsar a epilepsia, os demônios. Segunda coisa, Jesus disse: esta casta, e ele referiu, olha, a epilepsia é casta de demônio. Esta casta de demônio, depois vocês lêem em casa, só sai com jejum e com oração. Ou seja, a casta, o que está fazendo ele ter convulsão, não é uma consequência genética, é uma consequência dos inimigos invisíveis na vida dele. E aí Jesus falou, só vai sair, primeiro, se vocês tiverem fé. Segundo, com jejum e com oração. Igreja, preste atenção, as jovens que estão aqui, os irmãos jovens na fé, os irmãos mais avançados na fé, entenda, a porta de trabalho, vou dar só um exemplo, a enfermidade, as coisas que agem na nossa vida desfavorecendo, é envolvido no mundo, por causa do mundo espiritual, irmãos. Se está tudo travado, é porque no mundo espiritual as potestades estão travando a nossa bênção, está agarrando a nossa bênção. Mas porque nós mesmos estamos deixando eles travar as portas. Se nós queremos, como Daniel, como Jesus quis ensinar para os discípulos, o mundo invisível vai fazer neste mundo material e visível acontecer milagres, maravilhas, libertação, cura, acontecer milagre para você dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem quer milagres na sua vida aqui nesta noite, amém? Terminando. Poder da palavra, que eu falei, jejum e oração, 2 exemplos. Poder da palavra. Mateus 4, 1 a 11. Satanás pegou Jesus, claro, concedido pelo Espírito, após Jesus estar jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus estava em consagração com o Pai, para começar a obra. Foi lá Lúcifer, ele é espiritual, pegou Jesus, e aí começou a tentar Jesus pela palavra. Depois você lê lá, tentou pegar Jesus com as 3 concupiscências, as 3 cobiças. Tentou pegar Jesus oferecendo Jesus pão. Tentou pegar Jesus, tentando a Jesus para se precipitar, porque ele tinha poder sobre os anjos para socorrer ele. E o último, tentou pegar Jesus para poder adorá-lo e diz para ele assim, eu te dou tudo neste mundo. O mundo jaz no maligno. Se você prostrado me adorar.
Usou a palavra. Está tudo isso na palavra. As tentações de Jesus, o diabo usou a palavra. Agora, olha o que Deus me deu. Eu escrevi aqui na íntegra e gostaria de ler. Olha, o diabo, ele sabe da palavra. Eu escrevi aqui, o Espírito me deu. O diabo sabe da palavra. Só não pode usar do poder da palavra. Quem quer dar glória, dá glória aí. Ele sabe da Bíblia, irmão. Capa a capa, ele conhece 66 livros. Conhece tudo que está aqui. Conhece do seu passado, só não sabe do teu futuro porque ele não é Deus. Ele não tem os atributos de Deus, onipotência, onisciência e onipresença. Ele conhece essa Bíblia. Muito mais que muitos, que até eu ele conhece essa Bíblia. Muitos de nós. Ele conhece essa Bíblia. Só que tem uma coisa. Não é dado mais o direito dele de usar do poder da palavra. Quem pode dar glória, dá glória aí. Ele não pode usar do poder da palavra. Porque Jesus, quando o diabo usava a palavra, Jesus usava do poder da palavra e vencia o diabo. Por quê? Porque ele era filho de Deus. Aleluia. E você também pode usar do poder da palavra para destruir Satanás. Porque só você e eu, o ser humano, tem esta qualidade, este privilégio de usar do poder da palavra. Amém, amados? Jesus venceu. Eu termino aqui dizendo para vocês: o que você espera do seu futuro? O que nós esperamos do nosso futuro? Começar a cortar a televisão? Não sou radical, pode usar a televisão, não estou falando isso. Corta a televisão, cortar novela, seriados. Começa a cortar a internet, irmão. Começa a cortar magazines que estão aí nas bancas, falando da vida das pessoas, jornais que denigrem. Pastor, mas se eu vou ficar alienado, não vai ficar alienado, irmão. Não vai ficar alienado. Você não precisa de saber da vida do próximo. Você precisa de saber do que Deus quer marcar na sua vida. E está certo. Você não precisa de saber se o fulano está com o corpo sarado. Você tem que preocupar com o seu corpo. Porque o seu corpo é de Deus, a sua vida é de Deus, o seu futuro é de Deus, aleluia. Agora, preste atenção. Não estou sendo radical, mas estou querendo que você entenda que o seu lugar é um lugar de bênção, é um lugar de eternidade com Deus, é um lugar de privilégios, é um lugar de autoridade sobre os inimigos invisíveis. Se nós queremos continuar deixando eles assentarem nas nossas salas, eles agirem dentro das nossas casas e destruir o nosso futuro, cabe a nós nessa noite. As nossas armas da nossa milícia, volto a repetir, não são carnais, mas poderosa em Deus para a destruição de principados, potestades, raciocínios. O diabo age no raciocínio, nos sentimentos. E lá está dizendo, em Efésios capítulo 12, só para terminar a palavra de Deus nessa noite. Quem está sendo edificado por essa palavra, diga glória a Deus nessa noite. Efésios 6:12. Pois não temos de lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é um com o outro. O Rob já falou isso nessa noite. Nossa luta não é contra a pessoa que não é crente. Não é contra os crentes. A nossa luta não é contra carne e sangue. E sim, eu vou trocar. Contra os nossos inimigos espirituais. Contra as potestades espirituais. Contra os poderes do mundo tenebroso. Contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Fecha os teus olhos agora, por favor. Não estou forçando ninguém a nada. Nós somos, graças a Deus, uma igreja bem liberal em relação a você. Quer ouvir, obedecer, é abençoado. Não quer, é o direito seu também. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: você quer mudar o seu semblante, a sua história que você tem vivido? Você quer mudar, irmão? A decisão é nossa nessa noite. Põe a musiquinha que está para mim, meu amado irmão Robert, no meu iPod, já está até na pausa, bem baixinha, por favor. A decisão é nossa. Agora, eu pergunto para você: você gostaria de se alistar como soldado na oração, no jejum, na leitura da palavra? Você quer tomar uma iniciativa de mudar, de vencer os teus inimigos, irmão? Faça um compromisso com você e com Deus. Fica de pé agora, se você gostaria de mudar essa história da tua vida. A lei de Newton, não esqueça dela nunca mais. Não esqueça da lei de Newton. Toda
Ação provoca uma reação. O invisível age no material. A decisão de mudar as nossas ações. E o que vai acontecer conosco é nós mesmos. Daniel mudou a história de Israel por causa do jejum da oração. Jesus mudou a história do poder da palavra na vida dele, porque ele usou o poder da palavra para vencer Satanás. Jesus mostrou para os apóstolos que o epiléptico estava possesso por demônios e que os demônios iriam ser vencidos com jejum, com oração e com fé. A decisão é sua. Escuta, de ver o teu casamento abençoado, de ver os teus filhos na presença de Jesus e ensinados, de ver a tua mente tomada pelas coisas de Deus 24 horas, de ver a tua vida em alegria, em paz, em gozo. Irmão, é hora de nós pararmos de sermos comprimidos pelo diabo, solapados por um sentimento de tristeza, por um sentimento de miséria, sentimento de inferioridade, depressão que o diabo coloca. É hora de nós vencermos os inimigos espirituais. Põe a mão no seu coração. Se você quer batalhar essa batalha e ser um soldado que não se envergonha, não se intimida, não volta, mas que tem a autoridade de Deus, através do jejum, da oração e da palavra para vencer. Você vai vencer, você é um campeão, Deus é com você e quer te dar vitória. Põe a mão no seu coração agora. Faça essa oração comigo, eu quero fazer essa oração. Meu Deus, meu Pai, faça essa oração comigo. Repita comigo. Meu Deus, meu Pai, nesta noite, eu não tenho força de mim mesmo para vencer o mundo espiritual. Mas eu creio, Senhor, que através da Tua palavra, que está me advertindo, que o diabo está usando a tecnologia para acabar com a minha casa, com a minha vida. Senhor, eu creio que eu posso vencer, que eu posso me abster dessas coisas, porque o que o Senhor tem é muito melhor para a minha vida. Obrigado pelo Senhor ter despertado o meu pastor, porque ele é o anjo da igreja, que se preocupa comigo, com a minha casa e com a minha família. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque nesta noite eu faço um compromisso de dedicar um pouquinho do meu tempo para educar a minha vida na oração, no jejum e na leitura da Tua palavra. Me ajuda, Jesus, porque eu não posso ver os meus inimigos, mas eles podem agir na minha vida, no mundo que eu estou inserido. Me ajuda, Jesus, a eu usar as minhas armas no mundo invisível, para que eu possa derrotar os meus inimigos invisíveis. E tudo neste mundo que há de material impedindo a minha vida, seja favorecido ao meu favor, para a minha vida e para a minha família. Eu oro, porque eu já me sinto, presta atenção, há poder nas palavras. Fala assim, porque eu já me sinto fortalecido por esta oração que eu estou fazendo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, somos do Senhor. Fala assim, eu e a minha casa, eu já estou vendo pela fé, campeãs do Senhor. Quem crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Vai mudar a história da sua vida. Vai mudar a história da sua vida, porque toda ação vai ter uma reação neste mundo. Pode tomar assento. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.